vamos para a palavra hoje. Se você tiver a sua Bíblia aqui, ou digital, ou em papel, pega na mão agora. E nós vamos para uma passagem achada em 2 Coríntios, capítulo 12. Vai achando aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Agora, uma coisa. Se você for honesto e sincero, você admitiria que tem passagem bíblica que você gosta mais do que outros? Tem, né? Tem passagem bíblica que você prefere, né? Gosta mais uma do que outra. Eu também. Se a gente está sendo sincero, tem uns que eu volto mais vezes. Eu vou te confessar uma outra coisa. Quando eu chegava na passagem que eu vou ler para vocês agora, eu não, assim, é a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que respeita as coisas de Deus sempre, mas mesmo assim eu ficava assim, não sei por que isso está na Bíblia, não gosto, eu lia simplesmente, a única vez que eu li essa passagem é quando eu estava fazendo minha leitura, né, de virar a Bíblia toda, de capa a capa, eu tinha que ler essa passagem, mas quando era aqueles dias que se vai avulso para uma passagem ou outra, eu nunca ia olhar essa passagem. Depois, quando o Espírito Santo me levou para fazer um estudo dessa passagem que eu vou ler, e eu entendi a mensagem que tem aqui, eu mudei radicalmente minha forma de ver isso aí. Em vez de ver como uma passagem que eu menos gostava na Bíblia, hoje é uma das passagens na Bíblia que são favoritos para mim. E se Deus quiser, até o final desse período juntos ministrando, você vai receber no seu coração um segredo que o apóstolo Paulo contava nesse lugar. Alguém aqui já leu o livro de Atos e ficou reparando como que os discípulos de Jesus ali eram cheios do Espírito Santo? E você vê que a história de Paulo é uma história poderosa, fascinante, e Paulo vira e mexe, ele via um milagre acontecer, via a cidade inteira sacudidos pelo poder de Deus, viu tantos milagres numa cidade que ele foi, que tentaram cultuar a ele como um Deus descido à terra, ele e Barnabé. E os dois começaram a gritar no meio do povo, não, gente, nós somos ser humano igual a vocês. O que está acontecendo aqui desses milagres é Deus dos céus que está fazendo. Nós somos meros servos dele, pessoas normais igual a você. Então, era um cara assim, maravilhosamente usado por Deus. Em seguida, depois que ele fala isso, vem uns judeus ali, ele conseguiu acalmar o povo, né, para eles pararem com essa ideia. Aí veio uns judeus e começaram a jogar mentiras em narrativas. Alguém já ouviu falar hoje em dia de narrativas, né? Onde são baseados geralmente em sofismas, né? Sofismas são frases ou coisas que você fala que parece que é a verdade, mas se você examina mais a fundo, você vê que muitas vezes é o contrário da verdade. Então veio os judeus fazendo isso, jogando sofismas e narrativas, e aí levantaram o povo contra eles, e aí eles apedrejam Paulo, tá? E ele é tomado como morto, supostamente morto, possivelmente ele morreu. Daqui a pouco eu vou voltar a referir a essa passagem. Mas aqui, você vê que Paulo era um grande homem de Deus. Poder de Deus na cidade que ele ia, grandes coisas aconteciam. Agora vamos ler a tal passagem, e a própria Bíblia vai te revelar um segredo aqui. O pessoal, na passagem que eu vou ler, sobre espinho na carne do apóstolo Paulo, que o nome da mensagem hoje é o segredo do espinho na carne. E esse espinho na carne do apóstolo Paulo, eles ficam assim, eu não sei o que é. Será o que é? Aí eles começam a especular. Pode ser não sei o que, por que não fala? Não é verdade, ele fala exatamente o que é o espinho na carne, e quando você entender, vai te abrir seus olhos para um princípio que pode mudar a sua vida para o melhor no reino de Deus e em tudo que você for fazer. Você gostaria de ser uma pessoa que não importa as circunstâncias é vitorioso? Você gostaria de ser uma pessoa que não importa se tiver momentos como a pandemia de adversidade e dificuldades de todo tipo, mas que nada te abala? Porque esse aí é o chamado de todo discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus, você é forte na palavra, cheio do Espírito Santo, tem família espiritual com você, a igreja, né, te apoiando uma a outra, com koinonia, que é ter tudo em comum, e comunhão, e apoio mútuo. E você, então, encara as coisas e vira. Essa passagem de hoje vai te ajudar a caminhar para ser esse tipo de pessoa. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse
por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todo mundo fala fraqueza. Fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Fala aí, fraquezas. Para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Todo mundo fala aí de novo fraqueza, então. Fraquezas. Insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou fraco. Não? Não? Li errado? Todo mundo fala essa última parte comigo. Pois quando sou então é que eu sou forte. Uma discrepância total. Parece que estão em conflito. Sou fraco, eu sou forte? Não, se eu sou fraco, né? Não. Mas aqui, porque a lógica de Deus é invertida. Você sabe que algumas coisas espirituais a sua mente até consegue captar. Mas muitas coisas espirituais sua mente não capta. Esse é um dos grandes problemas de desvios doutrinários hoje em dia. Porque eles tentam com raciocínio interpretar coisas e o raciocínio humano é limitado quando se tratando de coisas espirituais. Tem coisas espirituais que você não vai conseguir matutar e calcular na tua mente. Você vai ter que levar pela fé, acreditar e aceitar no seu espírito. Sua mente não vai conseguir captar tudo. Sua mente é uma ferramenta, é importante, mas lembra-se que é apenas uma ferramenta. O que tem que dominar na sua vida é seu espírito, com o Espírito Santo lá dentro. Aí sim, domina a vida, te ensina coisas, como andar, como entender coisas, que você passa a ter um entendimento e uma compreensão de coisas espirituais no espírito que sua mente não capta. Então vamos lá. Primeira coisa. Línguas e culturas diferentes comunicam de formas diferentes. No passado, eu fazia muito mais vezes, assim, já tem muitos anos que eu parei por não ter tempo, mas anos atrás, eu era muito chamado para ser intérprete de alguns pastores famosos em grandes eventos e tal, que venham ao Brasil. Aí me chamavam para interpretar. E interpretar assim é algo que cansa bastante, porque você tem que estar pensando em velocidade relâmpago, enquanto a pessoa está falando, você já está pensando como que você vai fazer, e falando com a mesma unção, com o mesmo impacto, né? Se ele falar, Deus é maravilhoso, vai transformar a tua vida! Aí se fosse para inglês, você não pode falar assim, God is wonderful, and He's going to change your life. Né? Você tem que falar do mesmo jeito. Deus é maravilhoso, vai transformar a tua vida, God is wonderful, He's going to change your life. Né? Tem que ser assim. Então, cansa e você se envolve muito. Mas uma coisa engraçada, que algumas coisas que você traduz do português para o inglês, você tem que basicamente inverter tudo. O bom pregador, que já está acostumado com intérprete, ele sabe dar doses homeopáticas, vamos dizer. Né? Ele dá um negócio de uma dose que você consegue fácil repassar. Mas alguns não fazem isso. E eles fazem sentenças enormes. E você tem que pegar assim, o que ele falou lá no início, você pega, guarda, inverte, porque vai ser lá no final no português em alguns casos. Então dá um malabarismo mental, né, violento. Mas é o jeito de comunicar numa língua para outra. É diferente, não é igual. Né? Óbvio. O que acontece? Que ele está comunicando aqui no grego e na cultura que ele vivia naquela época, que ele está debaixo de uma influência de múltiplas culturas. Né? Ele é judeu, ele vive no mundo dos romanos, que falam latim, e escreve, estuda e faz estudo por escrito no grego koiné, que é um grego que foi desenvolvido para padronizar em todo o mundo daquela época, ter o mesmo grego, em vez das variantes todas. E aí, às vezes, você tem que entender que tem que inverter algumas coisas na lógica deles, do jeito que nós comunicamos. Nós temos uma forma linear de comunicar. Eu começo no início e termino no fim. Eles muitas vezes não. Eles às vezes começam contando no meio, pula para o fim e volta no início. Eles têm uma maneira diferente de comunicar, tá? Então, entendendo isso e analisando o texto, o próprio texto vai te revelar um segredo aqui. Bora descobrir esse segredo juntos? Que Deus me mostrou? Então, vamos lá.
Em primeiro lugar, vamos voltar agora aos versículos que antecedem os que eu acabei de ler, que são agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6. Aí ele diz assim: é necessário que eu continue, ok? Primeiro repara, que ele fala, é necessário que eu continue. Ele está continuando algo que ele já estava falando, tá? Só repare isso por agora, lembra disso. Ele está continuando um assunto que ele já tinha começado, ok? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se fui no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei. Obviamente ele está referindo a ele mesmo, tá? Isso é o imputado no contexto, assim, de forma básica aqui. Ele está se referindo a ele na terceira pessoa, mas está falando dele. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Todo mundo fala fraquezas. Fraqueza. Ele tá nesse assunto de fraquezas. Esse é tema dele. Ó, vou me gloriar, não nas coisas incríveis que eu vi Deus fazer, mas nas minhas fraquezas. Mas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Ele fala assim, olha, gente, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, mas se eu quisesse me gloriar em outras coisas, assim, que eu já vi Deus fazer, que eu fui ousado e tal, poderia até, mas não vou fazer. Vou continuar nas coisas que mostram minha fraqueza. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então vamos lá. Em primeiro lugar, aí não sabemos qual que é a espinha na carne do apóstolo Paulo. Como que não sabemos? Ele declara com todas as letras exatamente o que era. Tá? Eu vou te provar aqui. Ele diz que foi-me dado, para eu não me exaltasse por causa das grandes revelações, foi-me dado uma espinha na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então vamos lá. Tem várias passagens na Bíblia que usam esse termo espinho na carne, espinho no lado, espinho no pescoço. Isso é um termo para eles normal, é uma expressão idiomática que eles conheciam, porque está na própria Bíblia em diversos lugares. Eu vou ler rapidinho só dois, para te provar. Números 33, 55 diz: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morrer. Mais uma, só para provar. Ezequiel 28, 24. Israel não terá mais vizinhos maldosos, agindo como roseiras bravas, dolorosas e espinhos pontudos. Mas eles saberão que eu sou soberano, o Senhor. E vai embora. Usa vários outros lugares na Bíblia esse termo. Um povo que ficava afligindo e atacando e causando angústia para o povo de Deus aqui é um espinho na carne. É um espinho no lado, nas costas, no pescoço e assim em diante. Então, quando ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, todo mundo entende, do próprio contexto deles e bíblico, que ele está falando de alguém que ia ficar me afligindo, me atacando e me atacando. Um povo que vai ficar sendo um espinho na minha carne, é um povo que estão ali, como eles falaram, você deixa os seus inimigos, tipo lá na terra de Canaã, eles vão ficar te atacando, eles vão ser um espinho na sua carne. E é o que aconteceu com Israel, eles deixaram um pouco, aquele povo foram sendo espinho na carne de Israel durante muito tempo. Então, quando ele fala espinho na carne, todo mundo ali entenderia isso já, porque eles entendem desse contexto. Fala assim. Aí depois ele fala que foi uma espinho na carne, uma pessoa, o grupo de pessoas que ficam me afligindo, atacando. Aí ele fala exatamente que tipo. Ele disse que foi um mensageiro de Satanás. Essa palavra mensageiro é traduzido 179 vezes na Bíblia como anjo e 7 vezes como mensageiro. Então, esse é um anjo caído, tá?
que fica indo atrás de Paulo, onde ele for, e levantando perseguição contra ele. É o que ele diz aqui, ó, foi me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. O que espinho na carne sempre fazia, trazia angústia e tormento e atacava. Aí, se você voltar e ler de novo o livro de Atos pensando nisso, e repara, Paulo chegava numa cidade, ele raramente saía de forma pacífica, tá? Ele chegava numa cidade, pregava, Deus não permitia esse mensageiro de Satanás atacar antes da hora, e Deus permitia isso na vida deles, mas aí segurava, ele ficava 1, 2, 3 anos, levantava uma igreja forte de discípulos de Jesus, e aí sim vinha uma perseguição com mensageiro de Satanás cutucando no mundo espiritual e levantando ira e raiva e depois atacam e tudo mais. Aí ele diz que então isso trazia o que na vida dele? Fraqueza, angústia, né? E assim em diante. Agora nós pulamos, para terminar de entender totalmente o que ele está falando, ao capítulo 11. E entenda uma coisa, você fala, mas é outro capítulo. Na nossa mentalidade do mundo ocidental, um capítulo num livro mudou, é porque está num outro subtópico do assunto que você está estudando, certo ou errado. Né? Eu já escrevi alguns livros, aí eu pego o meu tema geral, aí eu divido em subtópicos para ir explanando vários aspectos daquilo. E cada capítulo, então, eu mudo o meu subtópico. Termino, cada capítulo eu começo, tem um meio, tem um fim, encerrei, vou para a próxima. Um erro que nós fazemos quando vamos para a leitura bíblica é pensar assim. Porque, em primeiro lugar, capítulo e versículo não tinha quando escreveram isso. Foram colocados séculos depois, só para ajudar a gente a achar fácil as coisas. Então, não é parte da palavra separar por capítulos e nem versículos. E você faz um erro grande muitas vezes, se você lê algo, mas está em 11, é outro assunto, agora ele está em 12, está num assunto diferente. Ele está no mesmo assunto, tá? Então vamos pular para trás, porque ele começou a falar um pedaço da história aqui, é como se ele contou o meio, depois ele conta o início, depois ele conta o fim, meio assim, mas eles faziam isso. Então vamos lá para ver o meio da história. 2 Coríntios 11, versículos 23 a 30. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites, alguém sabe o significado disso? Por que 39? Porque ele 5 vezes separados, ele recebeu os 39 açoites. Porque punição capital é quando você mata alguém. Os judeus não podiam legalmente, né, infligir punição capital que levasse à morte. O que eles então calculavam? Que ser açoitado era tão severo, não é tipo levar a cintada que arde um pouco e pronto. Era um negócio que arrancava costas, arrancava cada batida, arrancava pedaço das costas, e ia lacerando e cortando os músculos, a pele, né, de forma no final você está sangrando, cortado e tudo. E o que eles entendiam? Que 40 ou mais açoitadas levaria a pessoa a morrer. 39, no cálculo deles, levam você à beira da morte, mas não te mata. Tá? Então ele recebeu 5 vezes. Vocês têm noção? Vocês têm noção o que é? Ele tinha cicatrizes em cima de cicatrizes. Tem uma hora que ele fala das marcas de Cristo no meu corpo. Está falando de cicatrizes. Ele tinha cicatrizes em cima de cicatrizes, em cima de cicatrizes. E é claro que quando açoitado, ele chorava, falava, meu Deus me desamparou, meu Deus não está comigo, né? É bem isso que ele fazia, né? Não. Lembra a vez que conta que ele e Silas foram pegos, foram açoitados, eles são colocados na cadeia, prendendo, né, os pés e tudo, eles não podem mexer, não podem limpar, né? E o que eles estão lá fazendo? Resmungando, reclamando, falando que, nossa, Deus não é comigo. Porque se Deus fosse comigo, Ele não permitia eu ser açoitado. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Não é isso que nós, às vezes, temos uma tendência a falar hoje em dia? Ai, mas meu Deus, Ele me largou, Ele me desamparou. Tem uma hora que Jesus falou que Deus virou as costas para Ele. Mas Jesus não falou na emoção apenas, Ele falou uma verdade. Porque Jesus era sem pecado, Ele se oferece em nosso lugar,
E no momento que nossos pecados foram colocados sobre ele pela primeira vez, em toda a eternidade, para trás e para frente, né? Eternidade para Deus, a nossa mente não capta, tá? Eternidade para trás e para frente, que ele já tinha vivido, e agora, por um momento, tem uma ruptura entre ele e Deus. E a angústia dele diz, meu Deus, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes? Ele sabe por quê, ele só está sofrendo aquilo. O filme muito poderoso e legal é... Como que é? Oi? Paixão de Cristo. Eu ia falar Sangue de Cristo, mas não é. Paixão de Cristo, que Mel Gibson foi o diretor, mostra a parte física que ele passou, como se fosse aquilo. Gente, aquilo era uma punição usada em criminosos na época e pessoas desafetos que eles queriam exterminar por algum motivo, era usado bastante. Não muitos anos antes, falam quando na rebelião de Espartos, que era um escravo, algumas décadas antes, ele levanta um exército de escravos, quase tomam Itália, né, Roma, e depois tentaram escapar, pagaram, mas aí os romanos pagaram mais caro para os navios não virem buscá-los, eles ficaram numa ponta ali, lutaram até a morte, e os romanos capturaram 6.000 deles. E aí na Via Ápia, que vai para Roma, eles colocaram os crucifixos, né, as cruzes, né, e 6.000 deles foram crucificados e deixados ali nos dois lados da estrada, para quem viesse e falasse, isso que a gente faz se os rebelar contra Roma, né? Então, era uma punição comum. Então, aquilo não é a dor principal que Jesus passou. A dor principal que Jesus passou ali não foi de açoites e punição e de estar na cruz, né? Ele sentia, porque ele é ser humano e Deus, mas aquilo não é o que foi a principal parte da história. A principal parte da história é quando ele toma os pecados do mundo sobre ele e Deus Pai é obrigado, por aquele momento, virar as costas para ele. E doeu. E como doeu. Fora isso, nós às vezes falamos, Deus me desamparou porque eu coloquei minha fé nele e eu estou numa adversidade. Não é verdade, tá? Paulo era um grande homem de Deus, chamado por Cristo pessoalmente. Cristo aparece para ele, chama ele e diz que você vai também sofrer pelo meu nome. Para levantar a causa de Cristo, ele também ia sofrer, ele ia pagar um preço. Mas não ia fazer como um derrotado. Paulo e Silas então estão lá, né, as costas sangrando e doendo profundamente, e eles não podendo fazer nada. E o que eles fazem ali? Eles começam a adorar a Deus e cantar ao Senhor, adoração, e falar, Deus, é um privilégio sofrer aqui hoje para a tua causa. É uma honra. Obrigado, Jesus. Porque eles sabiam que essa vida é passageira, a vida de verdade não é essa. Nós estamos nos preparando e nós somos cidadãos de um reino que é eterno. Que nós somos cidadãos do céu. Eu tenho dupla cidadania brasileira e americana, mas eles não são minhas cidadanias reais. A minha cidadania real é como um cidadão do céu. Como alguém que vai viver para sempre. Esse corpo é temporário, mas na eternidade nós vamos viver. E o preço que nós pagamos, nós vamos aqui nessa vida, nós vamos receber de volta todo o galardão que Deus tem, toda a glória. Nós vamos ter corpos que não sentem mais dor, cansaço e nem tristeza. Vai ser incrível. E eu estou investindo nessa vida para a vida verdadeira. Você também está investindo nessa vida agora para a vida verdadeira, que essa é a única vida que compensa. Como eles entendiam isso, eles estão lá cantando. E aí, de repente, vem um mover, sacude tudo, faz as portas abrirem do prisão, fazem, né, as coisas que estavam prendendo eles caírem fora. Oi? As cadeias. As cadeias que estavam neles caem fora. E eles ainda levantam lá com tanta graça que eles ganham o carcereiro e toda a sua família para o Senhor Jesus Cristo. E depois saem da cidade, escoltados, como escolta de honra, pedindo perdão deles, né? E deixando claro que eles tinham liberdade a voltar. E assim foi. Agora vamos lá. 5 vezes recebido dos judeus, 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas, que era uma punição tão severa quanto a outra. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios.
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Agora preste atenção, quem está fraco, que não me sinto fraco, quem não se escandaliza, eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Todo mundo fala de novo fraqueza. Então, esse assunto ele está dizendo, olha aqui o que aconteceu comigo que mostra a minha fraqueza. Depois ele fala, né, recebi um espinho na carne, que foi alguém para me afligir, que foi um mensageiro, um anjo caído de Satanás, que ficou, né, me atacando e indo contra mim vez após vez. E olha a quantidade de coisas que o cara sofreu. Isso não é nem, assim, não tem história de ninguém que passou tanta coisa e ainda está vivo, né, e indo em frente. Muitas vezes infeccionava as costas depois de receber açoitados e as batidas de vara e tal, e matava a pessoa. A dor matava, ele entrava com infecção e morria. E Paulo não, vez após vez levantava. E uma das vezes diz que supostamente estava morto. Ele pode ser que ele morreu, pode ser que não. Tem quem especula que quando ele fala aqui que ele foi levado, né, a paraíso e viu coisas que ele não pode contar, coisas incríveis que aconteceu quando ele estava apedrejado, que ele morreu, né? Os irmãos levantaram em volta, oraram e ele ressurge dos mortos. Olha, eu não sei, eu não posso declarar porque ele não fala exatamente se ele morreu, fala supostamente morreu, mas gente, se é apedrejado, não é pedrinha que taca e arranha um pouquinho, não. Eles jogavam pedras cortantes que dilacerava a pessoa, esmagava osso, esmagava crânio até a morte. Então, assim, quando o cara cai apedrejado, para ele levantar de novo, tem que ser um milagre, né? Então, assim, possivelmente ele realmente estava morto, porque estava supostamente morto, mas assim, aí os irmãos oram. Gente, eu queria estar lá para ver, porque você tem que imaginar, ele não ia conseguir levantar de novo se os ossos que estavam quebrados não consertam, se os cortes profundos não fecham, ele não ia levantar, tá? E ele levanta, né? Tudo curado, ressurgiu ali naquela hora. Né? E posso dizer que foi essa hora que ele, né, trasladado, não sei, ele não fala especificamente, mas é possível que foi isso aí. Agora, o segredo do apóstolo Paulo, ele conta aqui. Fala, né, tipo, o cara é usado por Deus, nada vencia ele, nada. Não tinha medo de nada, encarava tudo. Cobra, pica o cara, cobra venenosa, específica um tipo que todo mundo na ilha sabe que ninguém sobrevive se é picado por aquela cobra, né? Pica ele, o que o cara faz? Ai meu Deus, salva a minha vida, por favor. Não, ele faz assim, joga no fogo. Glória a Deus. Vamos terminar o que eu estava fazendo. E o pessoal da ilha fica assim, ele já vai inchar e morrer. Ninguém sobrevive a uma picada dessa cobra. Eles conheciam essa cobra e o veneno dessa cobra. Ele está lá, normal. Aí ele ganha um monte de gente para Jesus, obviamente, porque eles vejam a glória de Deus ali, naquele momento. Eu já lutei com cobras algumas vezes, já quase fui picado, já fiquei muito tempo na selva, em outros lugares, e consegui escapar, né, todas as vezes. Ele fala que ele naufragou, nós temos essa história no livro de Atos, incrível. Eu nunca, tecnicamente, naufraguei, mas eu estava com 14 anos de idade, viajando com meu pai, na Amazonas, chegávamos nos vilarejos, ele pregava e eu fazia culto para crianças, né? E uma noite eles estavam consertando algo no motor, estavam testando, né? Estava numa cidadezinha, 3 a 5 mil pessoas, a cidadezinha, e ele sai com o barco, e eu dei a ideia que eles estavam bloqueando o caminho por dentro, de eu ir, né? Por fora, né? Eu fui andando por fora, com as mãos, segurando, mas só que estava molhado um pedaço, eu não vi, deslizei, e eu fui, à noite, lá no Amazonas, você não queira entrar no rio. O pessoal de lá não nadam à noite, porque é hora que um monte de coisa muito bravo fica comendo, né? E se você não quer o jantar desses bichos, né, você não nada à noite, ninguém faz. Eu caí ali na água,
Eu bati para cima, já pensando, lembrando, eu tenho que sair fora da hélice do barco, então eu bati rápido para cima, para não ser puxado para baixo e ser cortado, né? Bati rápido, enquanto eu estou subindo, eu pensei assim, na velocidade que o barco está, quando eu subir, a canoa deve estar do lado, então já vou abrindo o braço e agarrando. Então eu saí da água já agarrando e realmente estava exatamente em cima da canoa e abracei e fui sendo puxado pelo barco assim, a água batendo em mim e enchendo a canoa. Com essa força, a corda soltou e o barco foi embora. Ninguém viu? Eu estou ali, na Amazonas à noite, segurando numa canoa que está mais da metade cheia de água. E outra coisa, a canoa a gente não estava usando porque precisava trocar a califação, que é onde você, entre as tábuas, né, você põe aquele material que veda, estava deixando entrar água. Se você não colocasse peso, a canoa não afundava, então por isso estava amarrada atrás, porque aí sem peso, né, ela não afundava. Mas se colocasse peso, a água começava a entrar e ela afundava. Então eu estou com a canoa, mais da metade cheia de água. Alguém tinha me ensinado, não muito tempo antes, falou, se um dia você tiver uma canoa que virar no meio do rio, você tem que saber, nadando no rio, pegar essa canoa, né, tirar a água dela, entrar de novo, terminar de tirar e ir embora. Então vou te ensinar a técnica. Aí tinha me ensinado, tem uma técnica. E eu estou ali, então, no meio da água à noite, eu usei a técnica que é, basicamente, a canoa é meio chata assim, você puxa, bate com tudo que você tem, e numa vez você puxa com o braço e bate com as pernas na água para subir o máximo possível, puxa a lateral da canoa para cima, e depois faz assim, para ela não voltar cortando dentro da água, ela voltar assim. Nisso, mais da metade da água que estava nela saiu, eu fiquei ali do lado, batendo com a mão o máximo que eu podia, para chegar a um ponto que flutuasse o suficiente para eu entrar bem equilibradinho assim, né? Entrar na canoa. Aí o remo estava lá, eu peguei o remo, comecei a bater o resto da água fora. Consegui tirar a água, aí eu vi que com o meu peso ela estava afundando. Então eu não podia remar para a beirada. Eu estou mais de 1 quilômetro de cada lado e eu via olhos, antes de cair eu tinha visto olhos de jacarés brilhando ali. Estavam preparados para comer alguma coisa, né? Não muito tempo antes, o filho de um outro missionário caiu e não acharam nem o esqueleto dele, nada. Né? Obviamente foi comido. Não muito tempo antes disso, nós soubemos de uma família que perdeu um filho assim. E eu estava ali, batendo água, eu não consigo remar para a beirada, e eu estou ali tentando só tirar água para manter flutuando, porque é muito perigoso agora. Aí eu estou lá, uma hora depois, estou cansando. Começando a cansar de bater aquela água, 14 anos de idade, mas orando, eu estava em paz. Minha vida está na mão de Deus, né? Bora ver o que Deus vai fazer. Não estava preocupado, não. Aí, depois de uma hora, eu escuto o barco voltando. Eu falei, eu estou salvo e tal, mas não. O barco estava bem longe de mim, eu não consigo remar para chegar nela em tempo. O motor é muito barulhento, então eu não posso gritar. Eu não tenho lanterna. E eles vão me passar e eu não vou aguentar muito mais tempo, vou afundar e vou morrer aqui. Então, se eles não me verem. Aí Deus, creio, me deu a inspiração da ideia. Peguei o remo que é pintado e estava molhado. Coloquei o remo para cima e comecei a virar assim. De forma que as luzes do barco bateram e refletiram um pouquinho, o piloto viu. Descobri depois, eu não sabia disso, mas é uma forma que alguém chama um barco que está passando lá. Né? Eles fazem isso. Então, o piloto já sabia o que procurar, eu nunca tinha ouvido falar, Deus só me deu a ideia e tal. Aí ele voltou, nesse meio tempo que eu estou focado no barco, eu parei de tirar água do barco. Quando o barco chegou uma distância de uns 2 metros, eu dei um pulo e pulei dentro do barco e a canoa afundou naquela hora. Aí meu pai virou para mim e estava ali, onde você foi, filho? As palavras dele não faziam muito sentido. Onde você foi? Tipo, foi passear, filho? Né? Onde você foi? Bem, eu caí do barco, tá? Agora, meus irmãos, eu sempre admirei a fé dos meus pais em deixar a gente ser usado por Deus e tal. Tá? 1000 vezes na minha vida eu já fui em situações de alto perigo para ministrar. Já estive em lugares, tribos de índios que melhores amigos meus, eles falam, eu não teria coragem de ir, porque
sem contato com o mundo de fora, violentos. Eu já estive no meio de algumas guerras e a selva mesmo, a selva profunda, é profundamente perigoso, é muito perigoso, né? A selva. Você está andando, cai uma coisa, te bate, quebra a sua perna, como é que você sai? Né? Você não vai inchar, você não vai aguentar, não tem liga e um helicóptero aparece. Tem um lugar que você está 3 dias dentro da selva, como é que você sai? Você morre. Muitas coisas que você normalmente só chama a ambulância e eles te salvam lá, você está morto. Qualquer coisinha. Muitas coisas que aqui salva a pessoa, você está morto. Né? Mais tipos de cobras venenosas na selva do que no mundo inteiro. Não tem outro lugar igual. Cobra para todo lado, aranha enorme que pula. Nossa, gente, você vai tomar água no córrego num lugar desse, você vai ver teias de aranha toda em volta, e aranhas enormes, está te olhando com aquele monte de óleo deles. Tipo... Não sei qual óleo que eles estão usando, mas estão lá. Escorpiões, você nunca encosta em nada sem olhar antes. Né? E muita coisa, onças, eu já fui caçado por onça. Uma vez eu fui andando uma trilha para dentro da selva, e na volta nós vimos, eu e o pastor que estava comigo, na volta nós vimos que uma onça tinha seguido a gente quase a viagem inteira. Né? Então foi caçado por onça. Acho que ela decidiu que a gente era homens de Deus, ela não queria mexer, né? E foi embora. Então, já tive alguns perigos, já passei fome, uma vez em 2 semanas sem ter comida, eu perdi 8, 9 quilos, 7, 8 quilos, aliás. É um regime que funciona muito rápido, se alguém quiser, eu te levo numa viagem missionária para um lugar desses. Comer 500 a 1000 calorias por dia, você emagrece super rápido, né? Eu já passei um pouco do que ele passou, mas mesmo tudo que eu fiz, tudo que eu já passei, né? Assim, já quebrei 7 costelas em 7 vezes diferentes, todas as vezes tive que levantar e ir embora normal. Quebrei o que causou até um período de deserto na minha vida. Anos atrás, numa viagem missionária, estava num caminhão do exército que caiu um barranco, eu fui jogado e nisso bati a cabeça e dei um trinco no crânio e quebrei meu pescoço em pedacinhos. Essa semana mesmo eu vi raio-x. E a menina que estava assim falou, nossa, tem ossos grandes aqui dentro do seu ombro, de onde veio? Eu falei, veio, dá uma olhada, olha o buraco enorme que está na cervical, e você vê esses pedaços são os que não foram absorvidos, porque os menores são absorvidos, esses maiores estão dentro do meu ombro ainda. E ela estava assim, nossa, é enorme ali dentro os pedaços. Eu falei, de onde veio? Eu falei, olha aqui, né, saiu daqui. Está ali assim, ó, a cervical faz porque quebrei bem quebrado, né? Passaram anos, eu fui embora, eu que carreguei o resto do pessoal para fora, eu que fui atrás de socorro, né, na época, e né, não liguei, só vi médico um mês depois, mas foi dolorido bastante, né, mas tipo, eu tinha aspirina, tomei uma aspirina, a única coisa que tinha no velarejo ali era um posto de saúde com aspirina, uma técnica em enfermagem, né, então bora continuar ministrando, viajando. E já passei várias coisas, mas não chega nem aos pés do que o apóstolo Paulo passou, porque ele tinha literalmente um anjo caído, um mensageiro de Satanás. Então é um anjo de Satanás, no grego, ângelos de Satanás, tá? Isso é um anjo caído. Os anjos de Satanás são a turma que caíram, tá? Caiu com Satanás, ele é um anjo caído. Todo lugar que Paulo ia, Deus não permitia ele agir até um certo ponto, aí você vê que entrava e instigava todas essas perseguições, que eles pegavam, açoitavam, batiam, pedrejavam, né, e tantas outras coisas que ele sofreu. Ele sofria constantemente. Ele falou, Deus, tira de mim esse negócio, não aguento mais. 3 vezes eu pedi, tira de mim. Né? No período que eu estava pior, por causa das costas e cervical, eu aguento bastante dor, mas chega um ponto que dor 24 horas por dia, dia após dia, excruciante, agonizante. Eu cheguei ao ponto, eu sou uma pessoa de fé, mas eu me lembro um dia, eu estava sentado e falei, Deus, ou o Senhor vai me levantar aqui e me dar a saúde de volta, ou o Senhor vai me levar, porque assim não dá. Né? E Deus começou o processo de me levantar e em nome de Jesus, vamos ver completado em breve, né? Para a glória do nome do Senhor. Mas assim, quero que vocês agora reparam, Paulo estava se vangloriando, diz ele, nas minhas fraquezas. Ele diz, a glória de Deus permitiu o espinho na carne nele, na vida dele, esse mensageiro de Satanás fica atacando, levantando perseguição constante contra ele, por um motivo, porque ele diz aqui, e isso é o segredo para mudar radicalmente a sua vida, tá? Olha aqui, ele diz assim, que ele 3 vezes, roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me diz, minha graça
é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler mais uma vez. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele acaba de referir a todas aquelas experiências que ele levou. Por causa desse espinho na carne, fraqueza, mensageiro de Satanás me atacando constantemente, levantando coisas contra mim. Então, por causa disso, eu me regozijo nas minhas necessidades, insultos, fraquezas, perseguições e angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero que todo mundo fale isso comigo. Pois quando sou fraco, é que sou forte. De novo, pois quando sou fraco, é que sou forte. Mais enfático, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Glória a Deus. Meus irmãos, eu passei a amar essa passagem hoje em dia. Amo, de paixão, amo ler isso. Porque agora eu não saio pensando, pô, que horrível, né, sofrimentos. Eu saio pensando, esses sofrimentos, eles fazem algo na vida da gente. Ele faz você parar de confiar em você mesmo. Ele faz quando seus recursos acabam, você não pode confiar mais no seu dinheiro. Quando sua saúde acaba, você não pode confiar mais na sua força natural. Quando a sua situação não tem mais saída, você não consegue mais confiar no seu jeitinho. É o lugar que Deus quer te levar. Para parar de confiar em você mesmo, parar de achar que você resolve, que você faz, que você consegue. Desde criança, nós somos, no mundo ocidental hoje em dia, ensinados a ser independente. Eu consigo, eu não preciso de ninguém, eu levo, eu dou conta, eu faço ou não faço. E é uma coisa muito forte no mundo ocidental isso. E atrapalha Deus de agir em nossas vidas. Enquanto você está assim, eu consigo, eu sei, eu dou um jeito, eu sou forte, eu sou resiliente, dou conta, você não vai permitir Deus te encher com a força dele e mostrar a glória dele através da tua vida. O fim da história de Paulo não é um cara derrotado, essa é a verdade que me empolga com essa passagem. O fim da história dele não é um cara açoitado, derrotado, largou tudo. O fim da história de Paulo é triunfante. É um cara que você bate nele, cresce e levanta de novo. Bate nele, levanta de novo. Bate nele, ele levanta de novo. E Deus te chama para ser assim. Amém. Parar de confiar nas suas habilidades, na sua força, nos seus recursos, no seu jeitinho. Se entregar totalmente a Jesus como Senhor e dizer, eu vou parar de eu tentar levar a minha vida, fazer minhas decisões, fazer do meu jeito. O mundo nos ensinou isso. Mas Jesus disse, já não estamos mais no mundo, né? Nós estamos nele agora, tem que sair, largar esse mundo para lá. Romanos fala que você tem que ter uma renovação da mente, conformar com o padrão desse mundo. Para de deixar as ideias do mundo infiltrar a tua cabeça. São errados. E confia em Deus, confia na palavra de Deus e deixa Ele fazer um trabalho de realinhar você para você virar um verdadeiro discípulo dele, alguém que em vez de confiar em si mesmo, confia nele. E confia nele. Que confia somente nele. Então, o segredo é, enquanto eu acho que eu tenho resistência e força e aguento, eu não vou conseguir permitir Deus agir na minha vida. Mas a hora que eu parar de achar que eu consigo, que eu faço, que eu seguro as pontas e digo, eu sou fraco, aí que eu viro o quê? Forte. Aí que você vira forte. Porque aí você permite o Espírito Santo a entrar e te usar. E usar a tua vida para você ser instrumento nas mãos dele. Gente, não tem algo mais feliz, que traz mais felicidade, que traz mais contentamento, do que uma vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Levanta hoje e fala, discípulo vive para servir o Senhor, obedecer o Senhor, seguir o Senhor onde Ele mandar e aprender com o Senhor. O discípulo vive em cima dessas coisas. Então você levanta e fala, Jesus, eu sou seu discípulo. Hoje eu vivo para te servir. Hoje eu quero te ouvir, obedecer, seguir
Eu não vou fazer o que eu quero tomar minhas decisões, eu quero fazer o que o Senhor quer. Jesus ser Senhor significa o quê? Que Ele manda. Nossa geração também não gosta muito de gente que manda, autoridade. Não, que isso e tal, não manda em mim não, ninguém manda em mim. Não, não manda em mim não. Isso é uma mania nossa. E o que Deus quer quebrar na gente é isso. Não, alguém manda em mim sim. Né? É o Senhor Jesus. A pessoa que você pode entregar com confiança total para mandar em você é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe também o que é melhor para você. Ele sabe te propiciar uma vida boa para você. Deus não quer você em angústia e triste. O propósito de Deus com a adversidade é só te tratar, para se levantar mais forte ainda e ir em frente, vitorioso, demonstrando a glória de Deus. Deus, Ele pega seus pontos fracos e Ele transforma em pontos fortes. Eu tinha medo de pregar em público. Nossa, eu tinha muito medo. Levantava e ficava, ai, vou ter que falar na frente de um monte de gente, é ruim, né? Mas eu fui orando, falei, Deus, me dá a tua ousadia. E Deus foi dando a ousadia. Hoje eu não tenho mais isso, né? Há muitos anos já, Deus, rapidinho, 1, 2 anos, aprendi a viver com ousadia e ministrar a palavra com ousadia, né? Sem medo de um monte de gente olhando, né? Um monte de gente olhando, esperando alguma coisa. No início eu ficava, ai, que isso, né? Horrível. Né? Não que vocês são horríveis, né? Vocês são lindos e maravilhosos e cheirosos, eu espero. A gente tem fé, né? Esperança. Mas hoje eu não tenho medo disso, porque meu ponto fraco eu deixei o Espírito Santo ser grande. Aí eu falo com liberdade, com ousadia. Qualquer que seja seu ponto fraco, é uma oportunidade de você entregar para Deus e deixar Ele te encher com o poder dEle e a força dEle. E você verá a glória dEle agindo. Você verá, Deus também vira as coisas. Paulo era perseguido, mas depois Paulo virava as coisas no poder de Deus. As coisas viravam, tipo ele foi açoitado com ele, Silas, jogado na cadeia, tudo vira. Ele vai lá, começa a cantar, o poder de Deus cai no lugar, estão libertos, ganham uma família inteira para Cristo, para fazer parte do grupo de discípulos que já tinham formado naquela cidade. Então agora agrupou mais o carcereiro e toda a sua família, e quando ele sai da cidade, ele recebe um pedido formal, publicamente, pedido de perdão pelos magistrados de terem feito aquilo, e sai da cidade vitorioso, né? Tipo, viramos essa, né? O inimigo atacou, esse ângelo de Satanás, esse mensageiro, atacou aqui, levantou perseguição de novo, mas bora vencer ele como a última, e bora com vitória para a próxima cidade. Aí ele vai para uma próxima cidade ali perto, diz que ele pregou, e eles ganharam um monte de discípulos para Jesus e formaram uma igreja grande na próxima cidade. E aí o inimigo ataca, ele depois levanta e fala, isso não me venceu, bora em frente, eu não estou ligando para isso. Por quê? Porque eu estou fluindo e operando no poder de Deus. Amém. Quando eu sou fraco, então é que eu paro de confiar em mim e confio no meu Deus. E é isso que Deus está te chamando hoje, para você aprender a se entregar. Entregar totalmente, todas as áreas. Eu tenho meu projeto de vida, meus planos. Esquece, não fica, meus planos, meu projeto. Minha família precisa de mim. Aí eu vou largar o que Deus me chamou para fazer porque minha família precisa de mim? Nunca! Jesus falou que quem faz isso não é nem digno de ser discípulo dele. Você largar o que está fazendo, que Deus chamou para fazer, a família precisa de mim. Não, mas a família é mais importante. Não de acordo com Jesus. Então ignora a família e larga eles, abandona? Não. Também não. Mas ele diz, quem não me amar mais do que pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmã, todo mundo não é digno de ser meu discípulo. E se fosse meu discípulo, tem que me amar mais do que todos esses. Então assim, Deus chamou para alguma coisa, sua família precisa de você, falou, então vem cá, fica comigo. E aqui, a família chegou, não vamos no culto. Não, ao contrário, nós vamos no culto. A minha família está convidada a ir junto. Não sou eu que vou largar as coisas de Deus por causa da família. Eles não. Isso é uma doutrina que entrou até na igreja evangélica, que a família é mais importante do que as coisas de Deus. É uma mentira, é antibíblico. A Bíblia fala contra isso dezenas de vezes só no Novo Testamento. Que família não é mais importante
Deus é. Meus pais exemplificaram isso sempre. Eu tive que subjugar um monte de coisas que eu queria fazer na minha infância. Tá? Eu brinco, eu já falei aqui que uma mágoa que eu tive foi que eu queria, porque na minha infância você não tinha, como hoje, né, streaming, e a hora que você quiser assistir um negócio, você assiste. Então, tinha programado e você tinha que pegar o horário programado, né? E tem um monte de gente aqui que, né, isso não tem tantos anos atrás que era assim. E eu queria ver Planeta dos Macacos num dia de culto. E era muito importante para mim, como um menino de 11 anos de idade. Pai, deixa eu ficar em casa hoje, quero assistir Planeta dos Macacos. Falou, não, você vai conosco para o culto. Mas só hoje, eu vou todo culto. Nós tínhamos conferência, quando a gente tinha conferência na igreja, não era 3 noites, igual se faz hoje em dia, um preletor especial vem, 3 noites e tal. Não, era 30 noites. E a gente ia toda noite. E ainda domingo de manhã. Então, na semana você ia 8 vezes nos cultos na semana que tinha conferência. Às vezes durante 4 semanas. E para piorar, eu tinha que entregar minha cama para o preletor e sua esposa, geralmente, ficar no sofá. Né? Ah, não, mas filho tem que ser exaltado em primeiro lugar. Filho não tem que ser colocado em primeiro lugar. As coisas de Deus, eu cresci nessa doutrina. Eu cresci tendo de subjugar coisas que eu queria para as coisas de Deus. E sabe o que me fez na minha vida? Me deixou revoltado, cheio de remorso, que eu tive que depois perdoar? Não! Me fez amar profundamente a Deus também. Me fez dizer, meu pai sacrifica tudo, ele dá tudo. Meu pai tinha uma casarona maravilhosa que ele tinha conquistado na Califórnia. Deus chama ele para ir para a selva amazônica. Ele vai, ele vende a casa. O dinheiro ele pegou e reinvestiu? Não, meu pai, assim, investiu, mas não como muitos pensariam. Ele comprou o barco, reformou a casa missionária, que não era nem dele, né? E gastou o dinheiro todo que ele pegou da casa na obra de Deus para a gente ir em frente e ganhar a gente do Amazonas para Jesus. Tudo ele colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu fiquei revoltado nem um pingo. Cresci amando Deus com uma paixão, querendo Jesus como meu Senhor em tudo que eu faço também. Fraqueza te traz ao ponto do segredo de Paulo, que é ter força. Mas para ter essa força, tem que ter entrega da tua vontade. E é isso que Deus também estava quebrando em Paulo. Sou eu que faço, não. Falou, por causa de tremendas coisas que Deus me deu, ele quis me manter humilde, sabendo que eu sou fraco, para Deus ser forte na minha vida. E que assim seja em nossas vidas. Que esse segredo que Paulo está revelando, está dizendo, você quer saber como que eu tenho sido tão vitorioso? É porque meu segredo é que Deus me fez entender que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isso é um segredo que eu queria que vocês gravassem, colocassem no seu coração, começassem a viver na sua vida espiritual. Quando eu sou fraco, é a oportunidade para Deus ser grande. Quando eu sou fraco, uma oportunidade para Deus agir na minha vida e fazer coisas tremendas. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus.